Olá, amigos, bem-vindos de volta. É quarta-feira. Feliz quarta para você. Metade da semana, você e eu estamos sobrevivendo até agora, nesta semana. Você sabe o que Putin disse? Sim, outro gesto de boa vontade. Esse é grande. Por quê? Você sabe, quando os russos estão sob pressão, sob muita pressão, é quando eles começam a querer fazer as pazes com você? A Rússia nunca quer fazer as pazes. Seu exército não é projetado para a paz. Ele é projetado para a agressão, mas quer fazer as pazes quando está sob muita pressão. E foi exatamente isso que aconteceu. Temos 3 sites diferentes que pressionam a Rússia. Primeiro, há apenas a Alemanha. O Maneira, certo? Ele fez um ultimato. O relógio está correndo. A Alemanha dá à Rússia até a meia-noite para implementar o cessar-fogo, ameaça com sanções. Muitos de vocês podem dizer que sanções não são nada, meus amigos. Que as sanções são a arma mais chata que existe, mas a arma mais mortal que existe. Você pode destruir um tanque com uma lança, mas se você destruir uma economia, se você quiser colocar um preço na construção do dano, que as sanções devidas à Rússia seriam em trilhões de dólares. A Alemanha deu à Rússia até o final de maio. Isso foi há 2 dias, no dia 12. Boynton rejeitou isso para concordar com um cessar-fogo na Ucrânia, alertando que a falha em fazê-lo desencadearia preparações para novas sanções. E nós já sabemos o que aconteceu porque eles passaram o novo pacote de sanções, o 17º pacote de sanções, e nós vamos falar sobre isso mais tarde neste vídeo. Essa é a primeira pressão lateral. Depois temos o Trump, que de repente na sexta-feira veio com a comunicação de que ele está apoiando a coalizão dos dispostos, que são França, Alemanha, Grã-Bretanha, Polônia e mais 20 outros países que propuseram um cessar-fogo imediato de 30 dias que Putin rejeitou. Esse é o segundo ponto de pressão e o terceiro é a linha de frente, a própria guerra. Não está indo nada bem para a Rússia agora. Se estivesse indo a favor da Rússia, não haveria Ucrânia. Então Putin acha que é um inteligente jogador de xadrez 4D, ele vai avançar. O maior blefe que existe. E ele disse que vai rejeitar a proposta de cessar-fogo da Alemanha. Vou rejeitar a proposta de cessar-fogo da coalizão dos dispostos. Esses são os mais de 20 países, mais a Ucrânia. Vou fazer minha própria proposta de cessar-fogo de uma maneira que ninguém nunca viu antes. E ele diz que no dia 15 de maio vamos começar as negociações diretas entre Ucrânia e Rússia agora. Isso aconteceu nos primeiros meses da guerra de 2022 e terminou por causa de Bucha. Após ver o que os russos fizeram em Bucha, Zelensky decidiu que não era possível negociar com eles. Agora Putin quer retomar essas negociações diretamente. Lembro a vocês, não houve nenhuma negociação direta entre Rússia e Ucrânia por 3 anos após Bucha. E isso provoca uma reação. Reino Unido, Estados Unidos da América, União Europeia e Alemanha adiaram o plano de sanções porque Putin ofereceu se encontrar em Istambul. Sabe, para o xadrez você diz, vamos ver como Zelensky respondeu a isso. Zelensky disse imediatamente. Quero dizer, ele chamou o blefe porque Zelensky acha que Putin não é corajoso o suficiente para encontrá-lo, não quer negociar com ele. A Rússia não pode fazer a paz. Sabemos que, se você sabe como a economia russa funciona agora, eles não são capazes de fazer a paz, a economia deles entraria em colapso. Zelensky, ciente disso, aceita imediatamente o negócio. Vou te encontrar em Istambul em o 15 de maio. Isso é amanhã. A propósito, eu vou estar lá. O presidente turco Erdogan vai estar lá. Então Trump disse que realmente apoia o encontro de Putin e Zelensky em Istambul. Putin agora está sob pressão porque Zelensky quer encontrá-lo com Erdogan envolvido. Até mesmo Trump está dentro com o próprio plano de Putin. Todos eles chamam seu blefe. Ele não quer encontrar Zelensky. Afirmo mais uma vez que a Rússia não pode fazer a paz. Não é tão simples que os ucranianos desejam paz apenas para sobreviver? Os russos não podem fazer a paz porque a economia deles é construída na guerra. Agora, todo tipo de crescimento na economia russa só acontece porque estão vomitando dinheiro na indústria militar. Tudo mais despenca. Se essa indústria militar parar, a Rússia para, haverá chamas internas massivas. Por isso, preciso também lembrá-lo do que realmente significa a paz russa. Yeltsin fazendo paz com os chechenos na primeira guerra chechena que a Rússia perdeu apenas 3 anos depois. Putin, a propósito, bombardeou Grozny até virar polpa para
praticamente isso. A Rússia só quer paz e negociações quando estão indo terrivelmente mal na guerra, quando estão sob enorme pressão e eles só querem paz. Para reunir forças para a próxima guerra, aprender com seus erros e atacar novamente. Então é assim que devemos ver as propostas de paz agora, de Putin ou propostas de negociação. Voltando ao Zelensky, ele está realmente jogando xadrez em 4D, pois Trump não gosta dele de jeito nenhum. Putin faz uma proposta de cessar fogo, Trump se agarra a ela e Zelensky se agarra a ela. De repente são Trump e Zelensky e Erdogan juntos contra a própria proposta de Putin, que ele agora diz. Então, por ser uma comédia, não faremos isso. Putin chama essa proposta pacífica e reunião em Istambul de show de comédia e não uma proposta real, embora ele tenha proposto pensando que ninguém chamaria seu blefe. Então é um enorme jogo de xadrez acontecendo aqui. E se ele se encurralar ao não ir lá, ele mostra ao Trump e ao mundo que ele não quer paz. Todos nós sabemos disso, Trump tem um problema em entender essa realidade, mas então ele não pode negá-la. Putin propôs isso, ele não apareceu, quero dizer, Zelensky apareceu. O tempo dirá amanhã. Quero mostrar a você uma versão engraçada de por que Putin tem medo de ir à Turquia. Ele pousa na Turquia, sai do avião, e então, o que ocorre em seguida? Ele vai visitar os mercados locais e tudo mais, e eles tentam vender coisas turcas para ele, tentam vender aqui. Budanov vendendo camisetas bem aqui, Budanov vendendo sorvete. Ei, eu não gostaria de ir para a Turquia assim. Outra piada sobre isso é, para demonstrar força, a Rússia envia 2 Putins para Istambul. E finalmente as pessoas estão realmente discutindo, já que seria o primeiro, quero dizer, eu não acho que Putin vai, mas se ele for, será o primeiro encontro desses 2 chefes de Estado. Nessa guerra, eles nunca se encontraram nas negociações iniciais. E se Zelensky encontrar Putin em Ankara e simplesmente esfaqueá-lo, o que eles vão fazer? Poderia funcionar, é uma piada, claro, de jeito nenhum. A maior arma de Zelensky é a diplomacia, e ele sabe usá-la muito bem, sem precisar recorrer à violência. Mas é uma ideia engraçada, eles se encontram e apertam as mãos. Zelensky é bam, isso é para a Ucrânia resumir essa peça de negociações. Xadrez 4D que está acontecendo aqui. Eu não acho que Putin vai desistir, era o plano dele, né? Ele foi chamado. Agora Trump está em cena. No plano dele com Zelensky, Putin está por conta própria. Então, se ele realmente for amanhã e se encontrar com Zelensky, eu fico surpreso até o esquecimento. Então o jogo continua. Porque a Rússia surpreende a todos e compra mais tempo. Putin propôs essa iniciativa de cessar fogo para, em primeiro lugar, ganhar tempo. Porque a União Europeia apresentou outra ameaça de sanções. As sanções prejudicam muito a Rússia. Eu sei que é chato, né? E a propaganda russa afirma que as sanções não fazem nada, mas nós sabemos como elas prejudicam um país. Porque temos dados históricos massivos de como as sanções funcionam e esses exemplos históricos massivos de países entrando em colapso por causa das sanções, então sabemos que elas funcionam. E vemos Putin correndo e querendo ganhar tempo, propondo o seu próprio jeito de ok, vamos começar as negociações do meu jeito. Essas são as condições. Ele pensou que ninguém aceitaria, mas de repente Zelensky e Trump aceitaram. A bola está no campo da Rússia. Amanhã será um dia muito importante para esta guerra. Agora eu quero pegar o Kursk porque este vídeo que não estou prestes a mostrar é o primeiro vídeo, pelo menos que eu tenha visto, confirmado. O lançamento terrestre, bomba de pequeno diâmetro. Eu me lembro em 23 quando todos estavam falando sobre essas bombas GLSDB, sabe? A bomba com asas. É uma munição de espera em cooperação com a Saab, uma empresa sueca da indústria de armamentos. Eles enviaram essas para a Ucrânia e isso é uma travessia de rio em Kursk. E esses são russos filmando essa travessia de rio. Bum, bum, 2 acertos. Acertos massivos, acertos precisos, pedras caindo por todos os lados. Eu não quero mostrar isso ouça o som porque é muito ruim. Mas se olharmos para a arma, veja isso, é uma bomba de pequeno diâmetro lançada do solo. Só uma sueca linda aos meus olhos. É a primeira vez que vejo isso e faz um estrondo lindo. Fiquei muito animado em 23 quando falaram sobre isso e levou quase 2 anos para me mostrarem.
Eu queria compartilhar isso com você, falando sobre coisas indo kabum, então vespas selvagens. Vocês devem conhecer esses caras que colocaram um lançador de granadas em um drone. Vimos casos há meses deles fazendo isso, mas agora temos vídeos do primeiro uso em combate deste tipo de drone, deste tipo de arma, e parece incrível. Vamos olhar o vídeo Levanta, certo? É um tiro só, mas se você acertar com esse tiro, você volta e recarrega. Parece ser uma arma eficaz aos meus olhos, sinceramente. É outro tipo de pequena inovação que te dá uma pequena vantagem. Você combina essas inovações, elas fazem muito sentido. Tenho mais uma para você, uma inovação que é uma resposta à inovação russa. Veja, os russos começaram a derrubar drones ucranianos, especialmente os grandes drones Baba Yaga e Vampiro, com drones interceptadores que têm cordas presas a eles com pesos. Então eles simplesmente vão acima do drone ucraniano, balançam a corda, ela conecta os rotores e o grande drone cai. Esses grandes drones têm alto custo de fabricação, então os ucranianos estão agora testando contramedidas para isso, que é uma inovação contra a inovação russa. É assim que funciona a guerra de drones. Cada pequena mudança, pequena inovação, lhe dá algumas semanas antes que o outro lado se adapte. Funciona assim dos dois lados. Neste caso, vemos, sim, uma gaiola de proteção em um drone. É uma gaiola de proteção em um drone destinada a proteger os drones ucranianos. Este é um pequeno, mas geralmente usam a arma de bolhas nos grandes contra as cordas interceptadoras russas. Porque eles vão acima da corda, vão descer até os rotores do cara da bolha e o drone cai. Esta tela de galinheiro aqui supostamente protege contra isso, né? Você vê como esse jogo é jogado. Inovação contra inovação contra inovação. Cada inovação proporciona uma vantagem de semanas antes da adaptação do adversário. Também para mostrar como os russos realmente tratam seus próprios homens. Quer dizer, esses são dois caras que estão muito felizes ao encontrar um monte de soldados russos mortos. Eles vão saqueá-los, tirar tudo deles e estão felizes com isso. Extremamente felizes, a ponto de gargalhar por terem conseguido novos cigarros e roupas íntimas. Dizem que só pegam coisas sem cheiro de cadáver. Acharam uma arma e algumas munições. Embora seja um exército realmente canibal, o exército russo é de fato um exército zumbi, se é que existe algum. Sem valores de qualquer tipo, sem cristianismo, definitivamente não. A maioria deles bebe, alguns deles usam drogas. Quem lhes fornece álcool e drogas? Os próprios comandantes, pois lucram muito com isso. Os comandantes continuam extorquindo e lucrando muito com as tropas. Apenas pegando o dinheiro e colocando-os no buraco e dizendo que estão desaparecidos é uma loucura. O exército tem histórias loucas e sombrias que seriam difíceis de acreditar no Ocidente. Quero te dar algum prazer. Esta é uma foto real de Dembabé de 9 de maio. E isso aconteceu. E eles estão lembrando de seus pais caídos que lutaram contra o Terceiro Reich. E temos Tyrion Lannister aqui. Meus amigos, Tyrion Lannister lutou contra o Terceiro Reich no exército soviético. Droga, meu cara, isso mostra o quanto os russos sabem pouco sobre como eles apenas seguem as moções da propaganda. Você quer ter um pôster com um morto? Então vamos lá. Eles não sabem, eles não são educados. A propósito, a capacidade de leitura na Rússia, desculpe, não sei o termo em inglês, a porcentagem de quantas pessoas conseguem ler no seu país é realmente baixa na Rússia. Então isso mostra a você a educação geral ou inteligência da população. E este é o dia mais importante da cultura russa agora. O culto à morte que eles têm, e ainda tem Tyrion Lannister bem aqui. Se você não sabe, então este é um personagem de Game of Thrones que eles estão elogiando aqui. É tão estranho, meus amigos. Agora, acho que é a hora certa de mencionar alguns membros mensais do Buy Me a Coffee, mas desta vez só tenho 2 membros. Se quiser mudar isso, pode, pois o link do Buy Me a Coffee está na descrição abaixo. Mas 2, pela sua enorme qualidade, porque a velocidade química, ou bem aqui, se tornou o maior membro do Buy a Coffee. Então, muito obrigado, o maior deste ano. Você é como uma velocidade química massivamente grande, ou obrigado. Kenneth Langley também se tornou um membro. Veremos os novos membros também na sexta-feira em 2 dias, então se torne um membro. Agora, amigos, quero mostrar a vocês 2 vídeos, 2 instâncias que se complementam perfeitamente.
O primeiro é como os ucranianos estão construindo linhas defensivas, e estas são, não linhas de frente, mas linhas defensivas na fronteira estadual com a Rússia. E às vezes 10 cliques atrás das linhas de frente, como uma segunda ou terceira linha defensiva. Como você pode ver, o usual arame farpado, vala antitanque, dentes de dragão e arame de aço para conectar os dentes de dragão. Eles colocam tudo isso. Agora você pode pensar, ok, o que isso vai fazer? Não vai fazer nada. Esse fio muito fino que você vê aqui não é arame farpado. Isso é feito para ir entre veículos blindados ou qualquer bug. Seja lá o que os russos estão usando. Isso entupiria as rodas. O arame farpado é anti-infanteria e anti-tanque. Ele também entupirá as rodas e cortará qualquer um que se aproxime dele. Se você já lidou com arame farpado, sabe como é, essa coisa é uma loucura. Você não pode implantá-lo com luvas adequadas, ele vai cortar seu uniforme, mesmo que você apenas respire nele. Que loucura! Quero te mostrar a maneira mais estúpida e fácil de construir uma linha defensiva e é bem rápida. E você pode pensar, os russos vão passar. Eu só quero te mostrar como isso realmente funciona. Aqui temos uma Motopedic russa. Ele se conectou à cerca de arame farpado. Ele está tendo muita dificuldade para rastejar por ela, porque é muito difícil passar por ela sem se machucar e sangrar por todo lugar. Isso leva muito tempo para ele, então ele já jogou seu AK-47 por cima para tê-lo pronto. Quando ele atravessa, provavelmente se machucando um pouco, mas todo esse tempo que leva para ele cruzar, o drone ucraniano dá um pequeno beijo nele, transformando-o em uma névoa vermelha. É assim que funciona, e é exatamente o que estamos fazendo na fronteira russa neste momento. Agora, meus amigos, deixem-me apresentar a vocês o mais novo membro do Serviço de Segurança da Ucrânia ucraniano, que são os incêndios florestais russos. Este é o mais novo espião do Serviço de Segurança da Ucrânia na Rússia. Você nem precisa fazer nada, eles mesmos fazem. Foi relatado que 4 adolescentes acabaram de atear fogo na grama e foram embora. E isso se transformou neste enorme, absoluto colosso de um incêndio florestal. E agora está ameaçando esta cidade inteira, que não é uma cidade comum, a propósito. Não. Esta é a região favorita de Putin, o cosmódromo de Vostochny na região de Amur, porque é um cosmódromo espacial na Rússia. Putin já o visitou, ele é louco pela história espacial soviética. E agora este incêndio florestal está ameaçando isso? Cidade da ciência. É uma cidade da ciência. Segundo relatos, 6 adolescentes caminhando perto da estação Arga atearam fogo na grama e deixaram queimar. Como resultado, o fogo se alastrou por milhares de hectares, ameaçando povoados próximos. O fogo se aproxima da cidade científica Tsiolkovsky, localizada próxima ao cosmódromo de Vostochny. A evacuação dos moradores locais e funcionários do stand científico já começou. O incêndio está tão severo que cidades inteiras estão sendo evacuadas. Isso é um cosmódromo, e você pode ver que Putin realmente o visitou. Ele está muito orgulhoso do programa espacial russo, que é bastante lixo, na verdade, mas ele está orgulhoso deles. E agora eles estão ameaçados de queimar até o chão sem nenhuma ajuda ucraniana. Meus amigos fazem isso consigo mesmos. Agora, meus amigos, quero apresentar a vocês mais uma inovação russa, que definitivamente não mudará o resultado desta guerra. Aqui vocês podem ver como os russos estão posicionando seus Medevacs, os veículos para enviar as linhas de frente para retirar soldados feridos. É uma maldita bicicleta e outro cara está apenas passeando com ela e alguém está sentado atrás, este cara está ferido. Este é um Medevac russo e inferno está funcionando. Eles continuam vivos e estão evacuando o ciclista da frente. Ei, se funciona, não é estúpido. Agora mesmo, meus amigos, nós pulamos para Moscou porque Putin está se gabando de que eles estão conseguindo 50 mil voluntários por mês. Bem, fontes ocidentais dizem 40 a 50 mil voluntários por mês para o exército. Agora, os russos estão perdendo cerca de 30 a 35 mil em geral, um mês de tropas, mortos e feridos em ação. Então eles estão recebendo mais do que perdem, o que significa que podem formar novas unidades, o que não é bom para nós. Quero te mostrar como eles estão obtendo essas tropas, mas isso são forças especiais russas, forças policiais invadindo mercados locais e canteiros de obras, reunindo todos os estrangeiros e russos que estão em idade de recrutamento e pegando seus documentos e passaportes. Eles têm que pegá-los no prédio de alistamento militar.
mas lá os forçam a assinar alguns documentos. Se os não russos, geralmente eles vêm da Ásia Central, como Tajiquistão e Azerbaijão. Se esses caras não querem se alistar no exército, eles os forçam a deixar o país. Então é assim que eles estão conseguindo os voluntários, porque os papéis dizem que eles são voluntários, mas eles estão, meio pressionados a isso agora. O salário é bom, comparando com o de Moscou e São Petersburgo, o salário é medíocre. Mas comparando o salário, que é algo entre 3 a 4 mil por mês para o Stormtrooper russo esgoi regular, 3 a 4 mil dólares por mês, é como 10 vezes o salário médio russo de, partes da Ásia Central. Então, eles têm um grande interesse em se juntar ao exército e esperam que a guerra termine logo. Surpreendentemente, eles são enviados imediatamente para a frente, mesmo sem necessidade. Neste vídeo você pode acompanhar todo o processo. Não preciso explicar, mas está tudo filmado. É assim que eles estão conseguindo seus 50 mil soldados por mês, todos voluntários. Oba, carne de bebê em produção. Olá pessoal, agora vou mostrar um vídeo, confiram. Agente Krasnov, a verdadeira história de Trump e Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. Esta é uma análise aprofundada e detalhada de Trump, é realmente um ativo russo da Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. O que realmente aconteceu em 1987 na Rússia, quando Trump visitou? Tudo está neste vídeo, mas é apenas para membros. Membros do canal recebem 4 desses vídeos extras mensalmente. Para assistir, torne-se membro. Se você é um membro, vai para a descrição do vídeo. Seja membro do meu canal e receba um vídeo extra aos sábados semanalmente. Clique nele e você verá que custa apenas 99 centavos por mês, que é como €1 por mês, não é nada. Junte-se e aproveite o conteúdo, meus amigos. Até o meu próximo vídeo, que será na sexta-feira e depois no sábado.